e ainda tem acordo com a LFU, com a Liga Forte União, que tem 6 atletas para estrear no Campeonato Pernambucano e que conseguiu mais um acordo com um ex-jogador para evitar mais casos na justiça. Boa tarde, Carlos Miguel. Um abraço para você, viu? O Leão da Praça da Bandeira segue na preparação para as semifinais, né? Agora já sabe dia e horário, vai enfrentar e local também, né? Porque o Retrô estava na mesma situação do Santa Cruz, de esperar a Arena sem condições, o jogo foi transferido para os aflitos. E olha que quem acabou sendo prejudicado nessa história, de todas essas mudanças que o nosso querido Vinícius Calado trouxe agora, foi o Retrô, que é o locatário mais antigo da Arena de Pernambuco em relação ao Santa Cruz. O Santa vai jogar na Arena e o Retrô, que tem alugado ali há mais tempo, não vai. O jogo permanece nos aflitos, inclusive a partida que acontece nesta quinta-feira, 5 horas da tarde. Já que eu estou falando aqui desse jogo, deixa eu aproveitar que a Federação Pernambucana de Futebol já divulgou quem vai apitar o jogo e também o VAR. A arbitragem será de Anderson Marques, auxiliado por Ricardo Nunes. Victor Lavô é o bandeirinha número 2, o quarto árbitro é o Luiz Fernando, o VAR é o Tiago Nascimento, o auxiliar do VAR, o Bruno Vieira, observador do VAR, o Eric Bandeira, e o Francisco Domingos é o assessor da Federação Pernambucana de Futebol, todos eles que vão trabalhar na arbitragem de campo e arbitragem de vídeo para a partida. Mas aí eu falava que o Sport vem nessa preparação para essas semifinais e tem um dado muito interessante. O Sport tem ainda 6 atletas que... Rapaz, é a metade de um time, né, Miguel? Exatamente. Metade de um time para estrear. Dos jogadores que estão em questão aí, 3 são contratações para a temporada, que ainda não foram utilizados. O Marcelo Benevenuto está inscrito no Campeonato Pernambucano. O atacante Cleison e o Yuri Castilho. Benevenuto chegou a ficar no banco de reservas no clássico contra o Santa, mas não foi utilizado. Os outros 2, o Cleison e o Yuri Castilho, eles não foram ainda utilizados. É bom lembrar que eles chegaram já próximo ao clássico, depois do clássico inclusive, tanto que o Yuri chegou no domingo, na madrugada do domingo após o clássico contra o Santa Cruz, e logicamente que o Sport, melhor dizendo, aguardou essa semifinal, né? Então, tem outros 2 atletas que estavam emprestados, não tiveram os vínculos renovados, mas ainda estão aí pertencentes ao Sport Clube do Recife. Eu me refiro ao vínculo com as outras equipes, né? Goleiro Thiago Couto, que inclusive vem treinando para disputar vaga realmente com o goleiro House. O Thiago Couto estava no Vitória. O volante Fábio Matheus, que defendeu o Novo Horizontino, já estava tudo certo para ele ser emprestado ao Paysandu. Esse empréstimo deu por água abaixo. O jogador, inclusive, que estava em Belém, precisou voltar e se reapresentar no CT José de Andrade Médici. Então, Fábio Matheus é outro ativo do clube que ainda não estreou nessa temporada. E o Zé Lucas, que é a joia da base, né? A mina de ouro do Sport Clube do Recife. Esse jogador está inscrito no Pernambucano, obviamente, mas como ele estava com uma fibrose muscular no início do ano, estava em tratamento, ele ainda não foi utilizado. A expectativa, Tassi, é que ele volte a ser utilizado, ou pelo menos fique à disposição, já agora na semifinal contra a equipe do Retrô. Não sabemos se ele vai partir para o banco de reservas logo nesse jogo da ida, nos aflitos, ou se fica à disposição na volta. O fato é que ele não vai começar de frente. Explico. O jogador estava mais de um mês aí parado, está sem ritmo de jogo, não alcançou, logicamente, a preparação física e o entrosamento do time do Sport atualmente, né, que se classificou na segunda colocação na primeira fase. Então, nem teria cabimento o Roger colocar o Zé Lucas de frente. Não desmerecendo o jogador, mas lembrando que trata-se de uma questão clínica. Agora, para o decorrer de partida, para o decorrer de segundo tempo, para ir dando minutagem ao atleta, aí sim isso é possível, é bem capaz do Zé Lucas, se for relacionado, ganhar uma minutagem aí no jogo contra o Retrô, ou nesse ou no da volta, que vai acontecer depois do Carnaval na Ilha do Retiro com torcida única.
Eu toquei aqui no assunto do Zé Lucas. Zé Lucas está no radar do Botafogo, né? Era isso que eu ia Botafogo perguntar, Miguel. Sendo especulado e de maneira mais incisiva na imprensa carioca, inclusive, né? porque o Botafogo tinha como opção número 1 o jogador Medina, que é um volante da equipe do Estudiantes, e essa negociação está meio que emperrada. Então, o plano B do Botafogo, da Estrela Solitária do Rio de Janeiro, é o garoto do Sport Zé Lucas, que está com 17 anos, tem contrato com o Sport até abril de 2028. O detalhe, viu, Tassi, é que o Sport quer vender o atleta de preferência para o futebol do exterior. Se possível, o futebol europeu, porque lá o Sport negociaria em euro e o Sport tem a expectativa de receber ou de negociar entre 7 e 14 milhões de euros. Se vender por 7, chegou uma proposta de 6 no final do ano passado, o Sport recusou. Se chegar uma proposta de 7, seriam 43 milhões na nossa moeda o real brasileiro. Se for 14 milhões de euros, 86 milhões de reais. Então, o Sport realmente quer negociar, tem a preferência de negociar com clubes europeus, mas aí o Botafogo entrou na mira e realmente está marcando cerrado em cima do Zé Lucas. E o Sport conseguiu acordo com um atleta na justiça, né? Hereda, o Sport negociando com mais um atleta que não está nos planos do clube, né? O Hereda, que pertenceu ao Clube Náutico Capibaribe, depois foi para o Sport Clube do Recife. A bem da verdade, quando conseguiu a titularidade, ele fez poucas partidas consideradas boas. As demais, aí o time já estava degringolando, e aí acabou que o Matheus Alexandre chegou, foi contratado e o Hereda foi perdendo espaço, mas o Sport comunicou hoje que fez um acordo para quitar os débitos com o lateral, e aí o passivo de uma temporada inteira em 8 parcelas. É o que o Sport está buscando negociar. E todas essas negociações, tá, diga-se de passagem, o Sport está colocando, vem ao torcedor, esclarece ao torcedor, publica no portal de transparência, e significa dizer também que o jogador é um processo a menos, né, na Justiça do Trabalho. O Hereda hoje está no CRB, tá? E o Sport chegou a esse acordo. Serão 8 parcelas, referentes a 4 meses de direitos de imagem, 2 de carteira e 13º salário do ano passado. Perfeito, Miguel. Qual será seu convidado no próximo bloco, amigo? Nós vamos ouvir o Filipinho, lateral esquerdo, ele que fala desse momento dele como titular no Sport, logicamente a expectativa para o jogo contra o Retrô, mas eu devolvo para você dizendo que os 20 clubes da Série B fizeram uma pressãozinha na antiga LFU, né, que era a Liga Forte União, agora é Liga Forte Futebol União, e vão receber a mesma cota que o Clube Náutico Capibaribe. A pressão foi grande, os investidores da Liga e também alguns representantes de clubes participaram da reunião, chegaram a um acordo e agora vão receber uma cota líquida firmada em 14 milhões e 900 mil reais para cada um dos clubes, além da garantia do custeio por parte da CBF de passagens, hospedagens e alimentação, totalizando aí 17 milhões e 900 mil reais, mesmo acordo que o Náutico e o São Bernardo conseguiu com a TV Globo, o Sport vai conseguir através da FFU. Vamos ouvir o lateral esquerdo Filipinho, já na expectativa dessa semifinal contra o Retrô. Cara, eu fico muito feliz, né? Primeiramente quero agradecer muito a Deus, né? Por estar renovando meu contrato aqui mais um ano no esporte. Um clube que eu tenho uma paixão enorme, né? Tenho um carinho muito grande. Agradeço por tudo que aconteceu aqui dentro do clube. É um clube que vem abrindo muitas portas, não só para minha vida profissional, mas na minha pessoal também, né? Então, fico muito feliz por isso, de estar renovando, que Deus possa abençoar o nosso ano aí, nossa temporada, que a gente pode ter muitos frutos aí, e muitos títulos aí, muitos objetivos a bater aí e ser conquistado. O clima é muito bom, né? Um clima de todo mundo focado, né, nesse objetivo aí, que é buscar esse título, né, esse ano.
A gente está trabalhando da melhor forma possível, né? Graças a Deus as coisas estão indo bem. A gente está muito motivado, muito focado. Então tem tudo para fazer uma grande semifinal, né? Primeiro passo, né? Para depois a gente chegar na final. Então a gente sabe que o adversário não é um adversário que vem nos respeitando, né? Mas a gente sabe a dificuldade que vai ser o jogo, mas a gente sabe também o potencial que a gente tem para poder passar e a gente buscar essa final aí que é muito importante para o nosso grupo. Eu queria agora mudar um pouquinho para o preço do ingresso que o Retrô está disponibilizando para a carga que é reservada para os torcedores do Sport. Aí eu estou pulando para o jogo da quinta, claro, entre Retrô e Sport nos aflitos. O Sport, a sua torcida no caso, tem direito a 10% dos ingressos. Confere, gente, é isso mesmo, né? É isso mesmo, Vibrante, 10%. Perfeito. Então, o Retrô está colocando o preço de R$ 200 a inteira e 100 a meia. R$ 200 a inteira e R$ 100 a meia. Soa bastante caro para o nosso futebol aqui. Fazendo uma conta de padaria, né? Aflitos, capacidade 20 mil, 10%, 2 mil ingressos. Vende, Thaís, Tarsis, 2 mil ingressos com esses valores cobrados. A torcida do Sport compra os 2 mil ingressos? Olha, primeiro dizer que esse preço está um absurdo. Muito caro para um campeonato pernambucano, para um campeonato estadual, mesmo pensando em questão de ser torcida visitante, mas eu vejo um preço muito elevado. E o que eu vejo de movimentações é que eu não acho que vai esgotar esses ingressos, não, principalmente pelo dia e também pelo horário, pelo valor do ingresso. Eu acho que é um preço muito alto. O que eu estou vendo de movimentações, Vibrante, é da torcida não só cobrando, mas cobrando também porque não é esse tratamento que se pensava, por exemplo, de que o Sport poderia fazer no jogo de volta, né? No caso, a gente está falando do Retrô. Mas se fosse em outro oportunismo, que o Sport iria fazer nesse mesmo valor. A gente está falando R$ 200 uma inteira, gente. É um absurdo, Vibrante, é fugir da realidade pelo que é o campeonato, né? E a realidade mesmo, o carnaval tá aí próximo, o pernambucano gosta de brincar, o pernambucano é fuleão desde do seu nascimento, né? Pelo menos grande parte dos pernambucanos. E o torcedor do Sport sabe que vai ter o jogo da volta, né? O jogo decisivo acontece na Ilha do Retiro. Então, acredito que não vai esgotar, mesmo sendo um número pequeno de ingressos em comparação ao que é a torcida do Sport, né? Trazendo o que é a torcida do Sport. Mas esse preço é um absurdo, Vibrante. É chamar o torcedor, com todo o respeito, é chamar o torcedor de otário. Cobrar R$ 200 uma inteira para uma semifinal de campeonato pernambucano, sendo que a decisiva é na casa do torcedor, na casa do time desse torcedor que está sendo cobrado desse valor, no caso a Ilha do Retiro. Então, acredito que o torcedor não vai não. Não é a primeira vez que o Retrô utiliza dessa estratégia, né, para afastar a torcida adversária. Vê bem, eu não sou a favor porque seria a história do 880, tá? 200 e 100, a gente está falando de um preço estratosférico. Também não sou a favor de quando bota ingresso a 20 e 10. Não se faz mais futebol dessa maneira, não há condição. Estamos na região, né, uma das mais pobres do Brasil, economicamente. Tudo isso se entende, mas também não dá para a gente imaginar mais futebol com esses preços. Precisa ter, né, óbvio, equilíbrio, tudo é equilíbrio. Né? Isso aí é uma loucura, porque é só fazer também uma rápida conta, né? Você vai 200 inteira, 100 meia, ticket médio, é a conta média desses dois, 150, multiplica por 2 mil ingressos vendidos, só aí o Retrô ia ganhar 300 mil, só com a torcida do Sport. Mas eu tô com vocês. Também acho que não vai vender. A gente vai ver um monte de aluno da universidade lá no estádio, né? Vestido com amarelo e azul, do Retrô, para uma primeira partida semifinal que vai ficar esvaziada. Horário do jogo, 5 da tarde, Rosa e Silva começando a pegar fogo. Então, trânsito, horário inadequado, com o pessoal trabalhando, o pessoal, né, com a mão na massa trabalhando, ingresso nesse valor, né?
toda a possibilidade de um Estádio dos Aflitos bem fraquinho de público para essa partida primeira do campeonato entre Retrô e Sport. Agora, vamos para o campo, né? Vamos para o campo. O Retrô, o Thaís, você acredita que deve tentar encarar o Sport de frente? Você acha que a estratégia do Retrô permite um possível jogo de trocação contra o Sport? Eu acho que vai ter momentos dos dois lados. Eu lembro que até comentei por aqui que eu acho que é um jogo que busca um equilíbrio. Eu não acho a equipe do Retrô em peças individuais ruim. Eu acho que o Retrô precisa de mais constância, né? Precisava, na realidade, de mais constância dentro do campeonato pernambucano. Foi um time que acabou passando por altos e baixos, não conseguindo se manter constante no campeonato, mas que mesmo assim conseguiu essa classificação, inclusive com jogadas, com detalhes individuais que trouxeram isso. O Retrô só sabendo aproveitar isso, porque o outro lado, com o Roger ainda está readaptando a sua equipe. Ainda está adaptando, está dando característica. A gente não vê uma grande sequência do Sport, não. A gente vê momentos em que o Sport conseguiu bom resultado. A gente pega o mais recente, o Clássico das Multidões. Conseguir esse momento importante em cima do Santa Cruz, em que jogou bem, jogou de igual para igual. Foi um jogo que conseguiu mostrar um bom futebol, um futebol legal, porém mesmo assim sofre com alguns problemas ofensivos. Então, isso pode cansar o Sport. Se o técnico do Retrô, ele souber entender isso e utilizar isso ao seu favor, ele vai conseguir ter uma boa rédea realmente da situação. A Federação Pernambucana de Futebol poderá ajustar os valores dos ingressos, desde que respeitados os limites estabelecidos neste regulamento. Os clubes ficam autorizados a ofertar ingressos premium com valores diferenciados destinados a experiências especiais ou às áreas exclusivas definidas para este fim, que não é o caso do Sport diante do Retrô nos Aflitos. O Retrô não vai oferecer um espaço maior, nem um espaço premium para a torcida rubro-negra. Mas, pegando o gancho da primeira fase, lá diz que os ingressos no seu valor máximo poderia ser de R$200. E, logicamente, que aí é uma questão de interpretação do regulamento, o Retrô foi lá e aplicou esse valor. Vamos aguardar, porque a Federação Pernambucana de Futebol ainda não emitiu nenhuma nota oficial, mas as informações aqui de bastidores eram de que realmente os valores não iriam ser modificados. Mas vamos aguardar, porque tudo muda nesse campeonato pernambucano. Ontem o jogo do Santa mudou de local aos 45 minutos do segundo tempo. Então, pode ser que daqui para quinta-feira esses valores sejam modificados. Vitor? É aquela velha música, né, Miguel? O mundo gira, o mundo é uma bola, né? Em cada giro do ponteiro do relógio, uma novidade pode aparecer no campeonato pernambucano. Eu não sei se você tem essa impressão, Mário, mas eu tenho a impressão que essa coisa de arbitral do campeonato pernambucano é uma grande reunião para tomar um lanche. Rapaz, é bom. A federação deve estar oferecendo um pãozinho com queijo, uma tapioca, um negocinho legal, e os caras vão falar: ô Mário, me ajuda aí, me ajuda. Ó, o arbitral não é para os caras discutirem os termos do campeonato, como é que vai ser, como é que não é e tal. Aí o cara vai preço de ingresso, chegou essa parte do arbitral. Mas tá todo mundo dormindo, o povo não lê os itens. Não leio os artigos. Peraí, dormindo na reunião? Dorme, meu amigo. Eu já presenciei algumas reuniões. O cara. Aí no final, o fulano, voto do Náutico, do Santa, presente. Quer dizer, não lê. Eles acham que nunca vai chegar no item tal. E outra coisa, tá, Vitor? Veja só. O que o Sport está exigindo para que o preço do ingresso aumente, consequentemente, o preço do ingresso baixe. Que baixe, isso, consequentemente vai aumentar o número de rubro-negros nos aflitos. O que fez o Náutico quando o Santa Cruz pediu para jogar com decisão lá domingo passado? Disse o quê? Não. Por que disse não? Porque não quis liberar para a presença do torcedor do Santa Cruz com medo de depredação do estádio e do patrimônio. É a mesma coisa agora, Vitor.
Você acha que é uma ação do Retrô com o Náutico? É a mesma coisa agora. O Náutico fechou com o Retrô. O Retrô, se não tiver ninguém no campo pra ele, tanto faz como tanto fez. Ele não tem problema com isso. Pera lá que, ó, o jogo já tem uma situação complicada, né? Porque 5 horas da tarde é um jogo complicadíssimo no meio de semana. Vamos Mas combinar. quem tiver disponibilidade vai, com certeza. Não, eu sei. Mas vamos lá. Né? A grande maioria da população economicamente ativa vai estar trabalhando nesse horário. Sim. Concorda comigo? Concordo. 5 horas da tarde. Pro cara sair mais cedo do trabalho para ir 5 horas da tarde é complicado, porque ele vai ter que pedir pro chefe para sair o quê? 4 horas da tarde? Não, e é bom ficar tarde? ligado. Vou almoçar e não voltar mais. Tem esse detalhe também. Volta, vai dar um ninja, né? Pra não, Isso. pra não Viu, voltar Miguel? mais. Quando sair pra almoçar, ele tem que voltar, não é pra correr, não. Entendeu? Agora entenda bem. Teve lá a discussão do arbitral. Cara, por que ninguém para pra pensar assim, rapaz, se eu for... Só olhar na primeira os caras fase. vão botar esse valor pra mim. E é clássico. Retrô Esporte é clássico. Pronto. Aí se for clássico, aí tem que ser 10%. É clássico de quê? De quê? Não sei, mas não é um jogo Dê difícil. um nome aí, já que E eu sei lá o nome que vou dar a esse Você clássico. pode batizar o clássico. Não, eu tô fora, né? Depois de ontem descobri que nem Gustavo Jordão é torcedor do Retrô, ainda estou acordando. Mas olha, eu falo isso, Existe tá? isso. Com todo respeito ao trabalho do Retrô. Sim, né? sim, Mas sim. eu digo isso, o Retrô tem admiradores, espectadores, tem. torcedores não, né? Tem não. Torcedores não. Então é por isso que pra dono ele... do Retrô Precisar não de um torce pelo Retrô? processo. O Laércio é esporte. E ontem eu descobri que Gustavo é tricolor. Mas são profissionais. Estão trabalhando pelo Retrô. Claro que eles querem um bem do Retrô, querem a ascensão do Retrô, como nós também queremos. De um modo geral, porque vai alavancar ainda mais o nome do futebol pernambucano. Agora, Olha, 200 conto é preço único, tá? Não é só pro torcedor do esporte, não. Pro do Retrô também. Pra não dizer que é só pro do esporte, é preço único. Não dá ninguém, né? É pra não dar ninguém. É isso lembra mesmo. que o Retrô... Ô, Miguel, você vai lembrar disso. Lembra que o Retrô fez isso, o jogo contra o Santa, na Arena, se não me falha a memória, o ingresso foi R$80 inteira. Mas E baixou. o jogo acho que era de noite, 7 da noite na Arena, quer dizer, é mais ou menos a mesma coisa, quer dizer, dificílimo pra chegar, né? Um horário muito complicado. Imagina, o cara sair do Recife pra chegar em São Lourenço da Mata às 7 horas da noite. É impraticável. Quem larga de 6 horas não chega às 7 horas lá nunca, mas nem que quiser. É só se tivesse um helicóptero pra chegar. Né? Então ia chegar, sei lá, no meio do primeiro tempo, ou então no intervalo. E o cara ia ter que pagar 80. Qual foi o resultado? Público miado. Deu quase ninguém. Isso. Agora sim, isso aqui é o seguinte, é uma estratégia do Retrô, provavelmente, como disse o Miguel, a federação vai confirmar que ele tem o direito de fazer, porque está lá no regulamento dizendo que pode, né? Podia na primeira fase, que dirá na segunda. Então, devem confirmar que ele tem o direito de fazer, e aí não vai dar ninguém. Agora, vamos pensar o seguinte, atenção, quem é que faz o campeonato, Mário? Quem faz é a federação, mas os clubes participam da votação do arbitral. Não, perfeitamente. Se mas eles vê não só. se atentaram para esse item lá, porque semifinal, gente, é outro campeonato. Não, então, mas Entendeu? vamos lá, semifinal é outro campeonato, o filé do campeonato. Tu bota o jogo 5 horas da tarde, tu não quer que dê ninguém. Não, mas aí é questão de a bronca da Arena. Porque a Arena não tem, infelizmente, condições de o jogo receber. não é na Arena não, meu amigo, o jogo é nos aflitos. Sim, mas vai ser nos aflitos porque não tem o estado para jogar. E os aflitos não tem iluminação? Tem, Como mas é que aí não é pode como eu ser lhe à noite o falei. O Náutico não vai querer liberar, como não quis pro Santa. Amigo. Achei até estranho liberar para Retro Esporte, mas Olha, o Retro aí é que se responsabilizou, aí é né? que tá. O campeonato é da federação e o campeonato tem uma clara, né? Intenção de afastar o público do estádio. Não tem. Afastar. Aí, Liso não vai para estádio de futebol ou para qualquer outro evento. Liso fica em casa. Ah, mas é caro. É semifinal. Você vai. Tá fazendo o que aí, então? Eu tô por aqui que eu tô liso. Vamos reeditar a final do campeonato. Então vamos lá. Eu chego, sei que no restaurante tal, o preço do prato mais em conta é R$50. Aí eu vou entrar na justiça para dizer que R$50 tá caro, que só tenho 40 para pagar. Não, eu não vou pro restaurante, eu não posso pagar os 50. Cinema, quanto é? Vamos lá, hipoteticamente, R$20. Não, tá caro. Eu vou entrar aqui e reclamar, porque tem que ser 10. Peraí. Mas a questão Futebol é um espetáculo, Vitor Araújo. A questão não é o preço, Mário. Porque a definição do preço parte dos clubes. Sim, não é sim, isso. sim. O Do horário mandante, do clube jogo, mandante. Querido. O horário do jogo, você soma uma coisa com a outra, vai estar vazio. Não, vai tá estar. vazio.
Vai estar. Agora, que imagem maravilhosa, uma semifinal de campeonato e o estádio vazio. Não vai estar vazio, não. Vai ter alguns gatos pingados, vai ter. Entendeu? Você Mas vai? assim, Você vai? eu tô fora. O Retrô não tá preocupado com isso, não. Se não tiver ninguém no estádio... Pelo contrário. Mas aí é que tá. Aquilo que é bom pro Retrô, será que é bom pra imagem do campeonato? Nós estamos atentos aqui para saber se a federação realmente vai intervir nessa questão dos valores dos ingressos. O jogo, até para o torcedor entender, o jogo tem a participação da torcida rubro-negra, tá? A torcida rubro-negra pode assistir o jogo no estádio, porque não se trata de um clássico. A regra de torcida única só vale para clássicos. E o jogo entre Sport e Retrô não é considerado um clássico, nem pela Federação Pernambucana de Futebol. Então, o torcedor pode comprar o seu ingresso, os valores, por enquanto, são esses. R$200 inteira, R$100 meia entrada. E o detalhe, viu, Vitor, é que o Sport está acertando com o lateral direito Hereda, os atrasados do ano passado, e aí é uma questão a menos na justiça para ser que o Sport tem, né? Um processo a menos na Justiça do Trabalho que o Sport vai ter. E eu tinha colocado aí nas manchetes para vocês também debaterem, e aí fica à vontade para logo mais. O Sport tem 6 atletas que ainda não estrearam nesta competição, tá? E alguns estão contratados, aliás, inscritos no Campeonato Pernambucano.